O ar cheira a incenso. O silêncio de uma rua é quebrado pelo som grave de um tambor. E ao longe surge uma figura com túnica, capuz pontudo e uma vela acesa. É Semana Santa na Espanha. Olá, hermanos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, uma festa de interesse turístico internacional e que reúne milhões de pessoas todos os anos na Espanha inteira, que é a Semana Santa. E embora nós estejamos falando de uma festa religiosa, na Semana Santa da Espanha as coisas tomaram uma proporção tão grande e um caráter cultural tão forte que acaba sendo não apenas uma festividade religiosa católica, mas também uma festa de interesse turístico, porque o que se faz no país nesses dias é realmente impressionante. Então a ideia desse vídeo é que a gente possa falar um pouco sobre o que é essa festa, como ela acontece, o significado de cada cofradia, que nós vamos ver o que é, cada nazareno, cada saeta, né, os aspectos culturais centrais dessa festa e, claro, algumas dicas também turísticas caso você esteja indo para a Espanha na Semana Santa e deseje se organizar para viver realmente e aproveitar esse momento lá nas nossas terras espanholas. Então vamos lá! E quando acontece então essa Semana Santa? Como nós estamos falando de uma festa religiosa que muda a cada ano de acordo com o calendário, da mesma forma, quando nós pensamos na celebração espanhola, nós também vamos seguir esse calendário católico e também que se estende, né, acaba se estendendo também ao nosso calendário civil. Então, quando nós pensamos na data da Páscoa a cada ano, a gente vai estar falando provavelmente de uma data que caia entre março e abril, mas a data precisa, é preciso que a gente veja todos os anos quando vai cair. Agora, em relação à duração, aí sim nós temos uma duração exata, porque a Semana Santa, como nós a concebemos, tanto no ambiente do catolicismo quanto nessa festa espanhola popular que se dá no país todo, nós estamos falando de uma festa que começa no domingo de Ramos e que se estende até o domingo de Páscoa. Então nós estamos falando de uma semana completa, de um domingo até outro domingo, né? O domingo de Ramos é esse domingo imediatamente anterior à Páscoa e depois então segue todos os dias da semana até o próximo domingo, que vai ser então o domingo de Páscoa, que é uma data religiosa que acaba se estendendo também ao nosso calendário civil. E é nesses dias então que acontece a Semana Santa Espanhola. E a principal coisa que se dá durante a Semana Santa na Espanha são as procissões. Da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem grandes procissões ao redor de todo o país, lá na Espanha são as procissões que vão fazer esses momentos principais da Semana Santa em cada localidade. Como nós estamos falando de um país grande, né? A Espanha é um país muito grande, muito diverso, cada região vai ter a sua maneira de celebrar isso, vai ter o seu estilo de procissão, as suas músicas, a sua vestimenta, as suas características. Então nós estamos falando de uma festa que é nacional a nível de país, Espanha, mas que também vai ter particularidades de acordo com cada região. E aí o principal, mesmo assim, né, apesar dessas diferenças, são essas procissões, em que nós vamos ter um andor principal, né, que é esse andor onde tem uma grande imagem religiosa em geral em cima, ricamente adornado e decorado, e que é carregado então por um grupo de pessoas, um grupo de homens em geral, que vai fazer esse translado desse andor por uma zona específica da cidade, né? Seja de uma igreja até outra igreja, seja saindo de uma igreja e caminhando para voltar para a mesma igreja, né? Os trajetos vão variar de acordo com cada procissão, de acordo com cada proposta. E aí, dentro nesse meio tempo, né, desse caminho que se dá nessa procissão, a gente vai ter então as milhares de pessoas que acompanham toda essa procissão, que não deixa de ser, de certa forma, né, salvo as devidas proporções aqui, uma espécie de desfile em que nós temos todas essas pessoas também vestidas a caráter. Cada procissão é organizada por aquilo que nós chamamos de cofradia ou hermandades, que são grupos, inclusive muito antigos, alguns com séculos de história, alguns inclusive que têm origem medieval, e que são esse grupo de leigos, né, de fiéis, que vão se reunir para organizar essas procissões e também fazer diversas outras atividades, né? Quem é cofrade ou confrade, né, como a gente diria em português, participa dessa organização toda e vive esse momento da procissão. Então nós temos essa parte de ornamentação, vestimento, organização da procissão, horários, tudo isso é organizado dentro desses grupos de pessoas que a gente vai chamar então de cofradia
ou Hermandad. Agora, quando nós falamos dos andores, que são esses carros, com muitas aspas, esses carros alegóricos em que as imagens religiosas estão em cima, nós vamos chamar isso em espanhol, na verdade, de passos. Os passos são o coração da procissão, porque a procissão acontece por causa deles. E cada um deles vai ter uma temática, né? Vai ter uma imagem dedicada. Então, alguns são dedicados a Nossa Senhora das Dores, outros a Cristo Crucificado, outros são o encontro de Nossa Senhora com Jesus. Cada um vai ter, então, a sua temática, a sua proposta, de acordo com o dia da Semana Santa em que a procissão é realizada, de acordo com a igreja de devoção, de acordo também com a organização daquela cofradia, e que vai propor, então, aquele passo com aquela ornamentação específica, com aquela imagem específica, para que as pessoas façam aquele momento de procissão, que é, claro, como a gente está falando de uma celebração religiosa, principalmente um momento de oração e devoção. O mais interessante de perceber nesses passos, nos andores, é que eles guardam uma das características principais da arte religiosa espanhola, que é essa marca da presença barroca. Quando nós pensamos em arte sacra, a gente pode pensar num dos períodos mais expoentes dessa expressão artística, que é o período barroco, em que nós temos uma riquíssima ornamentação. Então é muito dourado, né? Muito ouro, muita pompa, um ornamento muito bem trabalhado, muito ornamentado. Então existe uma riqueza de detalhes, né? Não se economiza nem um pouco em detalhes quando nós falamos do período barroco. E a Espanha é, digamos que, genuinamente barroca. Então, quando nós pensamos nos passos, nós pensamos numa decoração desses andores, assim, plenamente barroca, né? Quando a gente olha as imagens, a gente percebe isso, com a grande presença do veludo, do dourado, das ornamentações, das velas, das luzes. Existe uma riqueza de ornamentação muito grande. Os espanhóis realmente não economizam na ornamentação dos seus passos. E essa é uma das coisas que realmente enche mais os olhos das pessoas que participam dessa procissão, sejam católicas ou não. Porque a beleza desses andores é inegável, né? O que a gente tem de ornamentação tão rica neles é uma das coisas que mais encanta a quem participa da procissão, tá? Agora, quando nós pensamos em quem carrega os andores, né, como que acontece essa procissão? Bom, então nós temos a cofradia que organizou, o passo, que é esse andor ornamentado que é carregado, e nós temos, é claro, as pessoas que carregam, né, porque são, de fato, carregados nas costas de muitas pessoas, dezenas de pessoas que se reúnem para carregar todos juntos. Um dado curioso, inclusive, que eu acho fantástico, é que eles se reúnem muito tempo antes para ensaiar as procissões. Então, não é que eles chegam lá na hora e todo mundo bota, né, qualquer formação aí e bota o andor no ombro e sai caminhando. Na verdade, existe um ensaio, porque se você reparar nas gravações, ou se você tiver a oportunidade de ver isso pessoalmente, realmente o negócio é tão orquestrado porque eles precisam combinar os passos, né? Precisam dar o passo junto para conseguir levar o andor todos juntos naquela quantidade de pessoas enorme. Então é claro que existe um ensaio e uma seriedade na preparação dessas procissões que é absolutamente encantadora. E o nome das pessoas que carrega nós chamamos de costaleros. Bom, porque em espanhol, costas, tem uma sirene aqui. Em espanhol, costas, na verdade, a gente chama de espaldas, mas parece muito intuitivo, né, que nós pensemos que aqueles que carregam os andores nas costas sejam chamados de costaleiros, né? Para um falante de português é muito intuitivo. Então a principal função deles é essa. Na verdade, nós estamos falando de uma das funções que existe dentro de uma irmandade, de uma cofradia. Como que funciona? Como a gente está falando de uma associação, como nós já comentamos, de leigos que se reúnem para promover essas atividades, enfim, nós também temos uma organização interna dentro dessas cofradias, e aí vamos ter, claro, uma hierarquia. Então a gente vai pensar no líder, que a gente costuma chamar de hermano major, que é a pessoa que vai organizar todas as coisas, uma espécie de presidente. Nós também vamos ter os nazarenos, que são aquelas pessoas que vão acompanhando a procissão, não carregando os andores, né, os passos, mas eles vão antes ou depois, e em geral eles usam uma roupa muito característica, né, uma vestimenta que é em geral acompanhada por um capuz, uma espécie de capuz ou chapéu bem pontiagudo e que é muito marcante, né? Uma cena bem marcante para nós. Então esses são os nazarenos. Aí a gente tem os costaleiros, que não vão vestidos, né? Mas são aqueles que carregam
o passo. Então a gente tem esses nazarenos que normalmente estão com essas vestimentas características, os costaleiros que podem estar vestidos ou não com essas roupas, mas que são aqueles que são designados para carregar os passos. E a gente tem também então o capataz, que é a pessoa que coordena, porque afinal a gente precisa ter alguém para liderar esse povo todo, né? Então a gente tem alguém que é essa figura-chave de organização e liderança na hora da procissão, que a gente chama em espanhol de capataz. E um dado muito interessante também é que a cofradia, ela não funciona apenas na Semana Santa. Embora é claro que a gente esteja falando de meses de organização para que a Semana Santa aconteça, as cofradias também se reúnem para fazer obras de caridade, para fazer outras ações. Nós estamos falando de uma organização de leigos que de fato se propõe, né, a diversas atividades ao longo do ano e, claro, a sua função central é pensar no coração do catolicismo espanhol, que é a Semana Santa. Agora vamos pensar em algumas curiosidades sobre essas funções. Primeiro, em relação aos costaleiros, tem alguns passos em que eles aparecem bem, eles estão visíveis, e outros não, eles ficam escondidos embaixo, né? Às vezes acontece do passo, ele está protegido por pano ao redor, então a gente não vê os costaleiros embaixo dos passos, eles estão ali, vários deles estão ali embaixo carregando, mas nós não os vemos. Isso é absurdo, né? O que eles conseguem fazer assim com essa organização e também com essa dedicação e essa, digamos que esse amor, né, por aquilo que eles estão fazendo, porque de fato não é fácil. Quando nós pensamos na estrutura do passo, nós estamos pensando inclusive numa estrutura que pode chegar a pesar até 1 tonelada. Agora vocês imaginem, né, quanta força é necessária para conseguir levar isso adiante por tantas ruas como eles fazem. Então é de fato algo que é muito impressionante. Agora, as figuras que realmente chamam a atenção sem dúvida é o Nazareno, que é essa figura trajada, né, e esse chapéu pontiagudo. Então, para a gente conhecer um pouco o significado, nós não estamos falando de uma roupa fascista ou algum tipo de referência àquele movimento norte-americano de, né, enfim, regimes totalitários, não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver. Pode até ser que em alguma hipótese eles tenham se inspirado nas roupas medievais da Espanha, mas é difícil dizer isso. Mas de fato, as roupas que nós estamos falando que são usadas na Semana Santa Espanhola, elas são roupas que têm uma tradição medieval e que têm um significado. O chapéu, a veste toda, ela tem o significado dessa pessoa que é penitente, né? Que se cobre, que quer demonstrar sua penitência, o seu arrependimento pelos pecados no momento da Semana Santa. Então essa roupa manifesta esse arrependimento. Ela tem essa característica do penitente. E o principal elemento, claro, é o capirote, que é então esse chapéu pontudo que nós estamos falando. Ele tem um nome, chama capirote, e tem essa herança então que quer manifestar a penitência e que depois infelizmente acabou sendo utilizado por grupos como o Ku Klux, que acabou, enfim, né, não sei se de alguma forma roubando ou não essa simbologia. Mas o que é muito importante que a gente saiba é que a Espanha não tem nada a ver com isso. É importante frisar porque às vezes, pela semelhança estética, parece que nós estamos falando de algo semelhante e até assusta algumas pessoas que vêm pela primeira vez. Então, de fato, não tem absolutamente nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Agora a gente pode pensar, mas por que esse cone pontiagudo assim, tão marcante? Nós estamos falando de uma roupa que era utilizada já desde a Idade Média por pessoas que queriam manifestar o seu arrependimento público. Então, esse chapéu era usado como uma forma de pontudo, assim como ele é, bem alto, porque ele apontava para o céu. Então, aqui o significado maior é esse arrependimento de uma pessoa que está apontando para o céu, por isso que ele tem esse formato cônico tão alto, né, que faz essa subida assim, e realmente quando a gente olha, acaba sendo, quando a gente pensa no significado religioso, né, faz sentido porque a gente olha e pensa, realmente, parece que está indicando o céu, de tão alto que são esses capirote. Esse é o seu significado principal e é por isso que ele se mantém até hoje na tradição espanhola. Agora, em relação às cores, depende muito de cada cofradia, porque nós vamos ter alguns roxos, vermelhos, verdes, azuis, você vai encontrar de todas as cores, pretos inclusive. De todas as cores nós vamos encontrar, isso depende muito das cores da cofradia, essa herança cultural que determinou algumas cores e que depois vão continuar aparecendo nessas vestimentas até hoje. Outra figura muito importante na
nas procissões são as manolas, né, que são aquelas mulheres que aparecem também nas procissões, vestidas em geral de preto e com um véu. É muito bonito, como se ela colocasse uma espécie de suporte, assim como se fosse um suporte de plástico, que vai ser a base para depois colocar o véu negro por cima. E nós vamos ter basicamente um vestido preto, elegante, comedido, né, um sinal de penitência, de luto, uma mantija, que é esse véu preto que acompanha, que é normalmente longo, né, e que vai ser essa marca muito presente das manolas. E esse pente, né, esse suporte de plástico que nós comentávamos, que nós chamamos de pineta. Então esses são os elementos principais da roupa das manolas. E claro, em geral elas vão estar também de sapato fechado, né, algo mais sóbrio e com algum símbolo religioso, seja um terço, um crucifixo ou algo que tenha essa referência católica. Outra coisa que é muito importante quando nós pensamos na Semana Santa é a música. Vejam que por mais que nós estejamos falando de uma semana de penitência, de introspecção para o mundo católico, existe essa presença muito marcante da cultura espanhola que vai se manifestar na música. E vai depender muito de cada procissão, de cada cofradia. Então a gente vai ter algumas que vão sim ter o silêncio total, né, e vão acontecer em silêncio e não vão ter nenhum tipo de som. A gente vai ter algumas que vão ter instrumentos musicais, como tambores, né, preenchendo assim o espaço sonoro, digamos assim. E nós vamos ter também alguns cantos característicos. Um deles, o mais conhecido, nós chamamos de saeta, que é na verdade um canto que tem essa similaridade com os cantos flamencos e que é uma expressão de muita dor, de muita fé. Em geral, ele é cantado de algum ponto alto da procissão, até mesmo de alguma sacada, de algum edifício próximo, né, algum lugar alto, em que ele possa ser ouvido, né, ao ser entoado. Ele é entoado por uma pessoa e existe esse silêncio para escutá-lo. E é esse canto de lamento, esse canto de arrependimento. Olha, é de fato muito bonito escutar, né? Porque a gente percebe essa manifestação de dor, de fé, de lamento pela morte de Jesus, de arrependimento, misturado com essa influência flamenca, né? Que não deixa de ter todo esse berço aí de sonoridade, até mesmo semelhante às músicas árabes. Então existe uma questão cultural aqui muito particular que nós acabamos encontrando nessa manifestação aqui de fé durante a procissão na Espanha. E claro que se você quer ver tudo isso com seus próprios olhos, aqui a gente passou por um resuminho dos principais aspectos que vão compor a Semana Santa na Espanha. As procissões, os passos, os nazarenos, os costaleiros, as manolas, né, a música com a saeta, que são esses principais elementos culturais que vão acompanhar cada procissão da Semana Santa na Espanha. E se você quer viver isso de verdade, você vai ter essas procissões de formas muito diferentes, né, ao longo do país, como nós comentamos ali no início do vídeo. A Espanha é um país muito diverso, então cada região vai apresentar a sua forma de celebrar a Semana Santa, embora a gente tenha assim essas características semelhantes, mas é um fato que em algumas cidades as coisas tomaram uma proporção muito grande, então nós vamos ter milhares de pessoas na rua, dezenas, centenas de milhares de pessoas na rua para participar dessas procissões e ver essas procissões acontecendo, e nós vamos ter algumas cidades em que isso vai ser mais tímido. Vou comentar com vocês minha experiência rapidinho. Quando eu estava na Semana Santa na Espanha, isso foi lá em 2017. Eu conheci a primeira procissão quando eu estava em Toledo. Toledo é uma cidade, né, ali perto de Madrid, uma região que é muito forte na questão da tradição da Semana Santa. Ali, milhares de pessoas na rua de fato, e tudo isso que a gente comentou, um andor gigantesco, os nazarenos levando, os costaleiros e toda aquela afluência de pessoas para ver. Então é de fato uma experiência que acaba sendo mais impactante. Depois, quando eu voltei para onde eu morava, que era Santiago de Compostela, ali eles também fazem as procissões, mas é claro que se a gente compara as duas, é nítido que a procissão de Santiago é um pouco mais tímida, não é o forte, digamos assim, da região. Então você encontra procissões em outras regiões que não são essas tão famosas. Você encontra procissões que não são essas tão famosas, mas talvez elas sejam um pouco menores do que o que a gente às vezes vê em vídeos e divulgações por aí. Quero comentar com você algumas principais. Então a gente vai ter nitidamente, né, notoriamente, como um dos lugares com as mais lindas procissões, a região sul da Espanha, que nós chamamos de Andaluzia, especialmente algumas cidades como Sevilla e Málaga, que vão ter grandes procissões, grandes passos, muitas pessoas participando, e essa presença dos cantos, dos tambores, da saeta, essa influência do flamenco, que é muito marcante nessas regiões e que está presente então nessa vivência da Semana Santa.
Quando a gente pensa na região de Castilla, que é onde está Madrid, em Madrid propriamente, como capital, a gente vai ter pouca movimentação, sendo uma capital cosmopolita, né, acaba não aderindo tanto a essa festa popular, e a gente vai encontrar isso muito mais nas pequenas cidades que rodeiam Madrid. Então, se por acaso você vai para a Espanha perto da Semana Santa, vai para Madrid, você pode sim fazer uma escapadinha, fazer alguns bate-voltas ali e participar de grandes e belíssimas procissões nessas cidades próximas a Madrid, principalmente Toledo, que é uma cidade-chave para essas celebrações na região de Castilla. Citando brevemente as cidades, a gente pode pensar primeiro em Sevilla, como essa cidade que vai ter grandes procissões teatrais, né, bastante sonoridade, bastante cor, muita vida nessas procissões, e vai se destacar principalmente aquilo que a gente chama do Passo da Macarena ou da Esperança de Triana, que vai ter uma chuva de pétalas, que é algo realmente muito bonito. Então fica a recomendação caso você queira conhecer a Semana Santa de Sevilla. Pensando em Málaga, a gente vai ter também passos enormes e muita presença de bandas militares, civis, tambores. Então aqui a gente tem uma Semana Santa mais sonora, né, mais retumbante, digamos assim. Em Málaga, uma das procissões mais famosas e mais importantes é a procissão do Cristo da Boa Morte, o Cristo de la Buena Muerte. Então também fica a recomendação caso você vá para Málaga nesse momento tão importante. Em Granada, bom, Granada por si só já é uma cidade preciosíssima, porque nós temos aqui uma presença muito marcante das marcas culturais árabes junto com a vivência do catolicismo, o que cria uma atmosfera única para Granada. E aí a gente pode pensar então nessa unicidade, se nós vamos para lá, de ver, né, essa manifestação católica em meio a construções notoriamente muçulmanas, historicamente muçulmanas. Do ponto de vista cultural, Granada é uma cidade que fornece assim uma das experiências culturais mais interessantes da Espanha. Então pode ser também uma maneira de enxergar a Semana Santa Católica de uma perspectiva um pouco diferente. Em Valladolid, o que é mais, digamos que famoso e notório é a qualidade das imagens religiosas, das esculturas. Inclusive a gente tem algumas esculturas criadas pelo mestre Gregório Fernández, que é muito famoso pelas suas imagens sacras. Então também pode ser uma boa pedida se você quer conhecer esta região da Espanha. E fora isso, claro, você também tem outras cidades que valem muito a pena, como Cuenca, León, né, da região ali de Castilla e León, Cartagena, Lorca, a própria Toledo que nós comentamos, e outras regiões que vão ter algumas procissões também, um pouco mais tímidas, mas também muito marcantes. Agora vamos pensar em algumas dicas práticas de turismo. Se você quer viver a Semana Santa na Espanha, eu vou te dar algumas dicas práticas que foram fundamentais para que eu conseguisse viver bem a minha semana quando estive lá e que são fundamentais para qualquer turista, porque afinal, quando nós falamos em Semana Santa na Espanha, nós estamos falando em um dos períodos com a mais alta temporada do ano, justamente pela importância cultural dessas procissões. Então é muito importante que você tenha em conta, primeiro, que você está indo para a Espanha em altíssima temporada. Então, uma organização prévia muito bem feita é essencial para que você consiga encontrar alojamento, né, um lugar para ficar, porque de fato vai estar tudo muito, muito lotado, né, principalmente nessas cidades-chave de turismo nessa época. Então é essencial que você se programe muito bem com a sua hospedagem, onde você vai ficar, para que você consiga passar com tranquilidade essa Semana Santa, tanto de hospedagem quanto de transporte. Outra dica essencial é ficar de olho nos horários, porque como nós falamos, a Semana Santa acontece durante as procissões e as celebrações. Então se você não acompanhar os horários, você não vai ver nada, né? Afinal, nós estamos falando de procissões que acontecem num dia específico, num horário específico, em uma igreja específica ou por determinadas ruas. Então você precisa ter a programação da Semana Santa completa para que você escolha quais procissões você vai participar, quais você vai ir, quais são os horários, de onde sai, onde termina. Então essa organização de logística na cidade e de horários é fundamental para que você consiga participar dos momentos que você quer participar. Quarta dica, dica de ouro que eu fiz em todas as minhas viagens pela Espanha, que eu acho fundamental e funciona muito bem lá. Quando você chega, parece meio antiquado que eu vou dizer, mas funciona. Quando você chega, vá a uma oficina de turismo, a um escritório de atendimento aos turistas e peça os materiais que eles têm de divulgação da Semana Santa, porque ainda se faz muito material físico para divulgação, em que você vai ganhar programação, mapas, materiais de apoio para te ajudar a viver a Semana Santa lá. Então, quando você chegar na cidade do seu destino, uma das primeiras coisas que você vai fazer é procurar uma oficina de turismo e ali pedir essa ajuda, então,
né, dos atendentes para te fornecer os materiais para que você possa viver melhor a experiência nessa cidade. E isso realmente muda tudo. Falando por experiência própria, né, eu descobri muitas coisas através desses encartes das cidades que muitas vezes não estão na internet. Então vale muito a pena você fazer esse passeio mais analógico, digamos assim, com o material fornecido pelas oficinas de turismo espanholas. E claro, né, sapatos confortáveis, água, né, bastante comida, hidratação, cuidado, porque nós estamos falando de uma época aí que já começa a esquentar um pouquinho na Espanha, começa a vir um pouquinho mais de calor, dependendo da região, então é importante tomar cuidado com isso. Muito bem, irmãos, então aqui nós tivemos um resumo de tudo que abarca a Semana Santa na Espanha, um breve resumo, porque na verdade temos muito mais a comentar sobre essa festa que é impactante e encantadora, e uma vez que você vê isso pessoalmente, como é o meu caso, você nunca mais esquece, é de fato uma experiência inesquecível. Seja você católico ou não, é de fato uma festa de interesse turístico internacional e que vale a pena ser conhecida cada vez mais ao redor do mundo. Ouso dizer que a Semana Santa na Espanha está para o Dia de los Muertos no México como essa festa de interesse turístico aí que encanta os nossos olhos pela sua marca cultural, que é de fato única e irrepetível. Então vale muito a pena conhecer. Se você gostou das informações desse vídeo, comenta aqui embaixo pra gente saber, deixa o teu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos aí dos próximos vídeos e também deixa aqui nos comentários sugestões, o que mais você quer saber sobre a Espanha, sobre outros países, sobre aspectos culturais, e a gente vai amar responder isso através dos nossos próximos vídeos. Bom, hermanos, gracias por la compañía hasta acá, una buena Semana Santa para todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego!